Deus é o grande criador de toda a vida. O dom da vida é dado a todo ser humano. Defender a vida é a obrigação de todo cristão. A missão de nós católicos é vivenciar os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Está começando o Missão Vida. A fim de nos prepararmos para a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, falaremos um pouco sobre os temas Carnaval e Quaresma, um período para a nossa reconciliação com Deus. Como surgiu a festa do Carnaval e qual sua relação com a Quaresma, que é o grande tempo de preparação para a Páscoa? Padre Fernando nos contará como o Carnaval foi incorporado ao calendário cristão e como se tornou essa festa popular que hoje conhecemos. O Carnaval surgiu há alguns anos, alguns milhares de anos, lá naquela parte da Mesopotâmia, Babilônia, e não era bem como nós conhecemos agora. Era uma festa na qual aqueles que eram condenados à morte se vestiam de reis e tinham um dia de rei, mas depois eram condenados, eram mortos. E aqueles que eram reis se vestiam de plebeus e eram açoitados na frente dos deuses da época, Marduk, esses deuses todos, para mostrar que eles não eram nada e que tinham a sua servidão a este Deus. Passados muitos anos, com a chegada da igreja, a igreja então, como fez com várias coisas pagãs da época, cristianizou isso. Então trouxe o carnaval como um momento em que as pessoas poderiam aproveitar mais a sua vida, aproveitar mais o seu tempo, poderiam aproveitar mais até das carnes, porque depois viria o tempo rígido da Quaresma. Depois, no século XVI, essa festa veio para o Brasil com o nome de Etrudos, e isso foi se desenvolvendo, nós pegamos essa tradição de Portugal, os nossos colonizadores, depois isso tudo foi se desenvolvendo até chegar nessas rodas de samba que nós temos hoje, nas marchinhas de carnaval, nas escolas de samba, nesta festa popular que nós temos hoje, E por que muda tanto essa data do carnaval? Porque ela depende da data da Páscoa. Então vejam como que é interessante, Até o calendário civil é regido pela Páscoa, por uma festa cristã. A Páscoa acontece sempre na primeira lua cheia, num domingo de lua cheia, depois do dia 21 de março. E com isso, contando 40 dias para trás, nós temos a Quaresma, quarta-feira de cinzas, e alguns dias antes, nós temos então os dias de Carnaval, essa festa tão valorizada e a qual nós somos conhecidos no mundo inteiro, O centro da nossa fé cristã está no mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para vivenciarmos de forma mais concreta e plena essa realidade. Nossa Mãe Igreja nos oferece um tempo privilegiado de preparação, a Quaresma. Uma vez que a Quaresma nos propõe uma transformação, é necessária a aplicação das práticas quaresmais, que nos recordam os 40 dias passados por Jesus Cristo no deserto, seus sofrimentos e tentações que o conduziram ao caminho da cruz. Elas são realizadas pelos cristãos que dedicam-se à reflexão, à conversão espiritual e se recolhem em oração e penitência. Os padres das 3 paróquias da cidade de Santa Cruz das Palmeiras nos darão uma breve explicação sobre as práticas quaresmais, com o intuito de auxiliar em nossa reflexão e conversão espiritual. A oração é o combustível para todo aquele que deseja seguir os passos de Jesus. É nela que deve estar fundamentado cada dia, desde o despertar até o momento de repousar. Padre Reginaldo, neste tempo quaresmal, o mais íntimo que conseguimos chegar de Deus é através da oração? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, que Deus abençoe vocês, todo o trabalho realizado pela PASCOM, que Deus o sustente na fé. Realmente a oração é o maior passo de intimidade que a gente pode dar com Deus, mas nesse tempo quaresmal, a oração, entre outros caminhos,
a oração se faz de diversas formas. Nós temos as orações que a gente pode chamar devocionais, a via sacra, que acontece em muitas comunidades, caminhando, acompanhando os passos de Jesus no Calvário. Também outras orações devocionais que acontecem nas procissões, nos terços, em momentos de celebração da campanha da fraternidade. São orações devocionais, que são muito importantes. Agora, mais do que isso, a oração por excelência acontece na liturgia. E nós temos liturgias muito bonitas de se celebrar em todo o tempo da Quaresma, começar pela quarta-feira de cinzas. Em várias ocasiões, nós temos, no caso, na nossa cidade, em Palmeiras, nós temos as procissões da penitência, que as paróquias fazem. São momentos muito especiais também, além da liturgia por excelência, que é toda a Semana Santa, que nós temos momentos muito especiais de celebração, especialmente o Tríduo Pascal. Então, nós podemos dizer sim, que a oração nos faz mais íntimos de Deus, mas no tempo quaresmal, existem diversas maneiras de viver esta oração, além daquilo que é próprio, né, da oração eucarística, da oração pessoal. Tem as orações que a gente faz, são devocionais, orações próprias do tempo da Quaresma, que são muito bonitas de se viver e muito especiais para viver a fé. A esmola é a caridade fraterna. Neste tempo santo, devemos abrir nosso coração para os irmãos necessitados. Padre João Paulo, como a esmola pode servir de instrumento em nosso coração para que possamos enxergar no irmão o próprio Cristo? Pois bem, nós temos na Quaresma uma série de práticas que nos ajudam a viver esse tempo tão especial para a nossa fé. Como a gente já sabe, estamos aqui falando a respeito justamente disso. A oração é aquela que nos liga a Deus. O jejum é aquela prática que nos liga ao nosso interior. E a esmola nos leva ao encontro com o irmão. Para a gente isso é tão importante porque a gente precisa lembrar que a nossa fé ela tem esse direcionamento tanto vertical, que nos liga até Deus, mas ela precisa necessariamente nos ligar ao irmão, que é essa dimensão horizontal da fé. A esmola, ela não é apenas aquela moedinha que a gente oferece para o irmão que precisa, que eventualmente vem ao nosso encontro pedir ajuda. A esmola é muito mais do que isso. É a prática de doação, de entrega. E a gente não faz isso apenas com o dinheiro. Embora isso também seja uma realidade importante, a esmola ela é uma entrega total para o irmão que precisa. Precisa muitas vezes do alimento, mas precisa também da nossa compreensão, dos nossos conselhos, da nossa presença. Então tudo isso é uma forma de se entregar ao irmão. Quando a gente faz isso, a gente encontra certamente o próprio Cristo, porque foi ele mesmo que disse que todas as vezes que fizermos algo pelos menores do reino, é para ele mesmo que nós fazemos. Então, oferecer esmola é um gesto de amor não só ao irmão, mas por consequência é de amor ao próprio Jesus Cristo. Quando falamos de penitência, as pessoas logo imaginam práticas exteriores, ou pior, coisas como autoflagelação, numa visão totalmente distorcida. Na verdade, a essência da penitência é interior e não se confunde com práticas exteriores, como o jejum, a esmola e a mortificação. As práticas exteriores pouco ou nada vale sem a penitência interior. Padre Fernando, como podemos praticar uma penitência agradável ao Senhor que sirva como templo, ferramenta para a nossa salvação? É importante nós lembrarmos que a penitência nos aproxima sempre da graça de Deus através dos nossos esforços. Então o jejum, também as outras práticas que a Igreja nos recomenda durante a Quaresma são maneiras de penitência, até a oração. Porque muitos de nós temos dificuldade para rezar. Então, a partir do momento em que essa penitência se torna para nós algo até custoso, é válido. É o que nós chamamos de ascese. São os nossos esforços para chegar perto da graça de Deus, cada vez mais próximo dessa graça que Deus nos dá através da mística, que é o movimento que Deus faz até nós. Então, nós precisamos lembrar que sim, a penitência tem que brotar do interior, porque tudo brota do interior, as boas e as más ações, mas tem que também ter um reflexo no exterior. Não adianta muito ficar só no interior e nós não testemunharmos isso. Então é importante que as nossas disposições interiores se mostrem no nosso exterior. E a penitência para nós na Igreja tem sempre um significado de expiação dos pecados, de peso também pelas próprias culpas. Por isso que é uma prática tão recorrente e tão difundida
principalmente durante a quaresma, quando nós fazemos esse caminho com Jesus durante 40 dias, para nós nos prepararmos bem para a Páscoa. Então a penitência é um esforço que nós fazemos para chegar mais perto ainda, mais próximo da graça de Deus. O jejum quaresmal é muito mais que uma abstinência de alimentos. Enriquece seu sentido quando se evita o desperdício, o consumo desenfreado, o esbanjamento e o orgulho. E mostra que a realidade extrapola o indivíduo. Padre Rodrigo, como usar o jejum como ferramenta de libertação do egoísmo em prol de um mundo mais fraterno? É uma pergunta interessante e bastante complexa, né? Como usar o jejum como forma de libertação do egoísmo? As práticas quaresmais, nós podemos citar o jejum, a oração e a esmola. Nós vamos, através delas, experimentarmos uma conversão. A oração, uma conversão entre eu e Deus. O jejum, uma conversão entre eu comigo mesmo. E a esmola, uma conversão entre eu e o meu próximo, o meu irmão. Falando sobre o jejum, nós entendemos que ele não é apenas um comportamento de retirar o alimento para causar um sofrimento. Esse não é o sentido do jejum. O jejum é uma forma de buscar um autocontrole, uma reconciliação consigo. Quando eu pratico um jejum, eu estou experimentando a capacidade que eu tenho de dizer não aos meus impulsos. Primeiro, em relação ao jejum, é dizer não ao impulso da fome, ou do desejo, da vontade. E quando eu percebo que eu consigo me controlar em relação à comida, o jejum deve nos levar a entender que eu também posso me controlar em relação a outros impulsos. A raiva, o egoísmo, os sentimentos que até certo ponto são humanos, mas são considerados negativos e precisam ser disciplinados. Então, experimentando um jejum, percebendo que, unindo o jejum à prática da oração, eu consigo me controlar, eu consigo me abster do alimento. Eu percebo que com a força da oração, com a força de Deus em primeiro lugar, e com a minha decisão, com a minha vontade, eu também vou conseguir domar outros sentimentos negativos. Eu posso decidir lutar contra o egoísmo. Eu posso e devo decidir ser uma pessoa mais generosa, mais aberta ao próximo, mais solidária, mais fraterna. Nesse sentido, o jejum me ajuda a lutar contra o egoísmo. E também, lembrando que uma prática concreta do jejum deve ser a partilha. Se eu faço jejum durante a quaresma, se eu faço jejum às sextas-feiras do ano, no tempo do advento, ou quando eu sentir que preciso de jejum como uma autodisciplina, seria interessante eu calcular mais ou menos o que eu teria consumido de alimentos, isso eu posso fazer com o próprio alimento ou com o dinheiro que eu teria gasto com isso e traduzir em gesto concreto, doando esse alimento para quem precisa, fazendo uma doação financeira para alguma entidade, uma instituição que necessite. Dessa forma, o jejum me leva a lutar contra o egoísmo de diversas formas, pessoalmente e socialmente falando. Confissão ou penitência é o sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e receberem a graça santificante. Também é chamado de sacramento da reconciliação. Padre João Paulo, neste período propício, como devemos nos preparar para uma boa confissão e qual a importância da mesma? Bom, para se fazer uma boa confissão, precisa ter o sentimento de arrependimento. E para ter um arrependimento sincero, transparente, precisa fazer um bom exame de consciência. Então precisa olhar para dentro do coração e reconhecer as tantas vezes que nós nos distanciamos de Deus, dos nossos irmãos, e também nos distanciamos da nossa própria essência. Então para isso é preciso reconhecer todas as circunstâncias de pecado da nossa vida. E assim nos voltarmos para Deus e pedimos o seu perdão. Como você disse, essa é uma ocasião onde a gente não só recebe a absolvição dos nossos pecados, que já é algo em si maravilhoso, mas a gente recebe de Deus também a força para lutar contra o pecado. Então, esta é uma prática recomendada em todos os momentos ao longo do ano, mas certamente nesse período da quaresma ela é ainda mais importante, porque depois desse retiro espiritual que fazemos,
nada melhor do que termos as energias renovadas, né, e, com isso, dar passos largos na nossa conversão, no nosso processo de santidade. Então, por isso a confissão é tão importante. Ela nos reconcilia com Deus, nos reconcilia com os nossos irmãos e também nos faz encontrar a nossa essência verdadeira. Então, ela é realmente importante para todo cristão e é muito aconselhável, especialmente neste tempo. Definitivamente, estamos diante de uma nova oportunidade de conhecer mais a pessoa de Cristo e nos esforçarmos de maneira decidida para correspondermos ao seu infinito amor, que chegou ao ponto de se entregar por nós em uma cruz. A correspondência ao amor de Jesus Cristo nos compromete com Ele e também com os irmãos. Dessa forma, este tempo de conversão nos convida a percorrer um caminho de crescimento individual e espiritual, lado a lado com um caminho de crescimento fraterno e social. Uma quaresma bem vivida toca nessas duas realidades e as transforma e sempre nos conduz à conformação com a vida de Jesus Cristo. Por fim, o objetivo maior que almejamos alcançar neste período quaresmal não é outro, senão uma vida mais santa. Até o próximo Missão Vida! No programa de hoje, então, nós aprendemos um pouco mais sobre as práticas quaresmais, essas atitudes importantes que nos ajudam a viver esse tempo forte da quaresma. E também aprendemos um pouco sobre o carnaval, por que a data do carnaval muda sempre a cada ano. Vamos pedir, então, as bênçãos de Deus para que nós possamos viver um santo carnaval com responsabilidade, não esquecendo que somos templos do Espírito Santo, e pedindo também que nós possamos viver uma boa quaresma, preparando as nossas vidas, preparando a nossa comunidade para celebrar a grande festa da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom carnaval e uma boa quaresma a todos.